Oi, eu sou a Gabriele e hoje a gente vai entender um pouco sobre a eletricidade e a sua utilidade na atualidade. É importante entender primeiro o que a gente chama de energia. Energia é um conceito que atribui a um objeto a possibilidade de realizar trabalho ou causar alguma mudança. No geral, a energia ela é possuída por um objeto ou emanada por ele, no caso da radiação. Um exemplo que a gente tem seria a imagem do slide, que é uma bolinha que está numa superfície um pouco acima do chão. Essa bolinha ela possui energia potencial gravitacional por estar acima do chão. E se ela for jogada na mesa, essa energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética na caída e energia térmica na batida com o chão. Dessa maneira, a gente compreende que a energia total do processo ela é sempre a mesma, mas o que vai diferenciar do início e do final serão os tipos de energia que o objeto vai possuir. Então, após compreender o que é energia, a gente vai falar um pouco sobre a história da energia elétrica. A energia elétrica ela existe no universo desde sempre. Então, um exemplo disso seriam os raios. Os raios, eles são descargas elétricas causadas pela acumulação de energia em uma nuvem de tempestade. E o primeiro histórico de manipulação dessa energia elétrica do ambiente foi Benjamin Franklin. Em um dia chuvoso, ele colocou uma pipa no céu e prendeu nela uma chave de metal. Quando a pipa passava por uma nuvem muito carregada, a chave ela emanava algumas faíscas. Então ele percebeu que a eletricidade que ele estudava no laboratório era a mesma que era presente no ambiente. E Benjamin Franklin também teve outras contribuições, como postular que a eletricidade ela é um fluido e que ela pode ser transmitida de um corpo para o outro. E ele também postulou os termos de carga positiva e negativa. Na tentativa de explicar como a carga elétrica funcionava, ele postulou que existiam cargas, moléculas mais positivas e moléculas mais negativas, e que dessa forma a energia elétrica era transmitida. Então, depois dos avanços, com o Benjamin Franklin, a gente teve várias pesquisas no campo da eletricidade. A primeira grande conquista foi o Alessandro Volta, que trouxe o primeiro conceito de bateria elétrica. Essa também trouxe o conceito de que a energia elétrica poderia ser armazenada para utilização, mas também que ela poderia ser produzida a partir do contato entre dois metais. Depois disso, foi avaliadas pesquisas sobre a relação entre o magnetismo e a eletricidade por Hans Christian Ørsted. Ele criou o conceito do que seria o eletromagnetismo, para que André-Marie Ampère criasse realmente a lei do magnetismo que definia esse conceito. Com esses conceitos de eletromagnetismo e eletricidade, o Michael Faraday criou o primeiro motor elétrico, que não é parecido com o que é utilizado atualmente, mas foi um protótipo para que a gente avançasse nessa área. Após isso, passando para um estudo mais sobre eletricidade de fato, a gente teve o George Simmel, que estudou e criou a lei de Ohm, que ela definia a eletricidade em circuito e a relação entre a intensidade de corrente, a força motriz e a resistência, tudo isso dentro do circuito. Com essa lei de Ohm, enfim, as pesquisas anteriores, o Thomas Davenport ele criou o primeiro motor elétrico, muito aproximado ao que a gente utiliza hoje, que movia um pequeno carrinho numa roda circular. Então, depois disso, a gente teve o James Prescott Joule, que criou a lei de Joule, também relacionada à eletricidade de dentro de um circuito, que relacionava a corrente, resistência e o calor gerado, e esses parâmetros como eles se comportavam dentro da corrente. A lei de Joule ela ainda é utilizada hoje em dia nos fornos elétricos, por exemplo. Então, depois disso, a gente teve a propagação da energia elétrica para o público. Então, o primeiro passo foi com o James Maxwell, que ele fez os estudos da luz e percebeu que a luz era uma radiação que ela poderia ser produzida a partir da energia elétrica. E com as pesquisas dele, Thomas Edison criou a lâmpada, que passou a ser comercializada e utilizada por pessoas que não eram da área da ciência. Então, depois da lâmpada, a gente teve várias pesquisas, vários avanços nessa área, mas eu acredito que seja importante destacar a criação das usinas, porque as usinas hidrelétricas, eólicas, que geram a eletricidade, elas tiveram muita importância para a gente levar a eletricidade para outros locais. Então, teve a criação dessas usinas até chegar o dia de hoje, onde a gente utiliza a eletricidade para esquentar comida, para se alimentar, para se locomover. Então, ela tem ampla utilidade.
né? Falando então um pouco mais sobre a produção da energia elétrica, a gente atualmente utiliza muito fontes hidroelétricas, que são estruturas que transformam a energia mecânica em energia elétrica para utilização nas casas. Então, como mostra a imagem do slide, né, a estrutura da hidrelétrica ela é instalada no rio e, com o passar da água por dentro da estrutura, faz girar uma turbina que entra dentro de um gerador. Nesse gerador, por indução eletromagnética, a energia mecânica ela se torna energia elétrica que é utilizada nas casas atualmente. Então a gente discutiu bastante sobre a energia elétrica, como o magnetismo e a energia elétrica estão intensamente ligados. Então a seguir a gente vai mostrar um experimento que relaciona a eletricidade e o magnetismo. Oi, eu sou o Bernardo e eu vou falar um pouco sobre o nosso experimento que foi um pequeno motor elétrico. Para a gente montar, a gente vai precisar de duas pilhas de 1,5 volts, 1,5 m de fio de cobre, um ímã em forma de anel, fita crepe e um alicate. Ele funciona através de uma força gerada pela interação entre dois campos magnéticos, um gerado pela passagem de uma corrente por um fio de cobre de comprimento L e o outro gerado pelo ímã. Essa força pode ser medida através da equação F é igual a B vezes I vezes L vezes seno de θ, onde F é a força, B é a força do campo magnético e a corrente que passa pelo fio de cobre, é L é o comprimento desse fio de cobre e θ é a inclinação dessa espira. Como essa corrente tem sentidos opostos em cada extremidade da espira, essas forças também terão sentidos opostos. Isso gerará um torque que pode ser calculado através da fórmula T é igual a F vezes D dividido por 2 vezes seno de alfa, onde T é o torque, F é a força, D é a distância entre as extremidades da espira e alfa é o ângulo entre a espira e o campo magnético. O torque total pode ser medido somando os dois torques de cada extremidade da espira, e é ele que vai fazer o funcionamento da rotação. O intuito desse motor é transformar a energia elétrica através da passagem de uma corrente, criando um campo eletromagnético e gerando uma força que resultará num movimento de energia cinética. E a gente aproveitar essa energia cinética gerada. Esse tipo de motor é bastante comum no nosso dia a dia, com o uso de ventiladores, de liquidificadores e de furadeiras, que a gente precisa ligar o equipamento na tomada para que ele geralmente retorne para nós o movimento de rotação em que a gente usa ele. Além das atuais aplicações da energia elétrica, a gente também pode analisar o uso dessa energia elétrica, como ela é consumida pelo país. Aqui a gente consegue analisar que em 2022 o consumo de energia cresceu em relação a 2021 em 6 das 8 classes que existem, com exceção das classes rural e do consumo próprio. A gente consegue ver que a classe residencial aumentou 2% em relação a 2021. A industrial aumentou também 2%, 2,2%, comercial 6,6%, o poder público 10,5%, a iluminação pública 2,3%, o serviço público 0,2% e a área rural diminuiu 7,8% e o consumo próprio também diminuiu, só que 2,4%. Distribuindo o consumo de 2022, a gente consegue ver que o setor industrial consumiu 36,2% da energia elétrica que foi produzida, enquanto que o comercial consumiu 18,2% e o residencial consumiu 30%, ou seja, as áreas residencial, industrial e comercial são as que mais utilizam de energia elétrica. Enfim, nós já sabemos as aplicações e o uso da energia elétrica. Mas de onde que essa energia elétrica vem? Aqui a gente vai analisar algumas das fontes de energia elétrica que existem. A gente vai pegar 36,9% sendo representado pelas seguintes fontes: o gás natural, a eólica, a biomassa, a nuclear, a de queima de carvão, outras de derivados de petróleo e a energia solar. Tá, a gente já viu os 36,9% e o resto?
Enfim, o restante, que é de 63,1% de energia elétrica, foi produzida através da fonte hidráulica, que é composta por UEHE, PCH e CGH, que são maneiras de conseguir captar essa energia hidráulica. Um outro movimento que a gente pode destacar, que foi verificado entre os anos de 2021 e 2022, foi o aumento de 79,8% na geração de energia solar, enquanto que a gente teve uma redução de 52,9% no uso de geração através de combustíveis fósseis, como carvão, gás natural e alguns derivados do petróleo. Agora a gente vai entrar na área da pesquisa acerca da eletricidade. Uma das pesquisas atuais que vem ganhando forma é a da geração de eletricidade através de moléculas de água que flutuam naturalmente no ar, que é o que acontece quando um raio é descarregado no céu. Esse tipo de geração é conhecida como hidroeletricidade e ela traz para a gente a perspectiva de uma nova fonte de energia renovável. Essa ideia ela já foi investigada no passado, mas ela nunca obteve resultados que eram promissores, mas isso está começando a mudar atualmente. Um dos maiores desafios desse estudo está na obtenção de eletricidade suficiente para que essa tecnologia seja minimamente útil para ser usada em algum tipo de equipamento residencial ou indústria. Em 2020, a gente teve um artigo que foi publicado que ele descrevia como minúsculos nanofios de proteína produzidos por uma bactéria conseguiam coletar a eletricidade do ar. Nesse sistema, os minúsculos poros do material eram capazes de prender moléculas da água, que à medida que se esfregam contra esse material, elas fornecem uma carga. Além disso, a maioria das moléculas ela fica perto da superfície e gera muita carga elétrica, enquanto algumas outras moléculas elas penetram mais profundamente no material. E isso vai criar para a gente uma diferença de carga entre as partes externa e interna do material, que é exatamente o que ocorre dentro de uma nuvem antes dela soltar um raio pelo céu. Com essas características, a gente percebe que, ao controlar o movimento das moléculas de água e criar condições certas para que ocorra essa separação de cargas, no entanto, ainda não é realista a gente imaginar que essa tecnologia vai alimentar edifícios inteiros ou máquinas industriais que consomem muita energia, já que a umidade ela pode ser suficiente só para alimentar alguns dispositivos pequenos, como sensores ou eletrônicos pequenos. Por fim, a gente vê que é preciso ainda de muitos estudos para que essa tecnologia comece a ter um valor comercial na sociedade e que ela funcione de fato no nosso dia a dia. Então, esse foi o nosso trabalho. Esperamos que você tenha entendido um pouco melhor sobre a eletricidade. Obrigada por assistir.